Oi, gente, tudo bem com vocês? Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Eu não estava muito bem de saúde, então estava postando vídeos uma vez só por semana na nossa série lá sobre aprender com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas graças a Deus eu tô melhor, então voltei aqui para gravar um vídeozão especial para você. E o tema é maravilhoso. Nós vamos falar sobre idolatria. O que é a idolatria? Será que nós somos idólatras? Vamos descobrir hoje através da palavra de Deus. Não é nada do que eu digo nem do que eu penso, mas é o que a palavra vai nos afirmar. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora aí, se inscreve, compartilha, deixa o like, não esquece, já coloca o joinha aí antes que você se esqueça. Já dá o joinha, deixa o like, se inscreve se não é inscrito, compartilha com quem você gosta e vamos pro vídeo falar de Jesus, amém? Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 10 e o versículo é o 14, que vai dizer assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que eis e falo, como os criteriosos, julgai-vos mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Mas vamos enfatizar o verso 14. Portanto, fugi da idolatria. Ou, portanto, foge da idolatria. Continuamos aqui falando do apóstolo Paulo. Ele vai instruir os irmãos da igreja de Corinto sobre fugir da idolatria. Mas o que é a idolatria? Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer e não falar besteira para você. Significado de idolatria. Vamos lá. É um culto que se presta a ídolos. Um amor excessivo, uma admiração exageradas. Certo? E o que é um culto? Porque está dizendo que a idolatria é quando nós prestamos culto a alguém ou alguma coisa. O culto é um conjunto de atitudes e ritos, ou cerimônias e regras, pelas quais se adora uma divindade. Então, quando nós falamos vamos para o culto, quer dizer que nós vamos através da cerimônia que é feita ali em determinado lugar ou congregação. Estamos ali demonstrando a nossa adoração a uma divindade que, no caso de nós evangélicos, nós estamos prestando culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 10, 14, olha, foge da idolatria. Mas o que é a idolatria? É prestar esse culto, é fazer uma cerimônia, é prestar uma admiração exagerada, um amor excessivo para alguém ou algo que não seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória do nosso Deus que criou todas as coisas é só dele. Tanto que tudo que nós vamos fazer, façamos para a glória de Deus. Nós não fazemos nada para nos gloriar a nós mesmos. Quando você sabe cantar bem, quando você sabe ministrar bem, quando você é excelente no seu trabalho, não pode ser para que você se engrandecer ou se achar superior a alguém. Não, tem que ser para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque é Deus que nos deu dons, frutos espirituais, capacidade, talentos para poder exercer qualquer tipo de coisa na nossa vida, tanto na nossa vida dos domésticos na fé, na igreja, quanto na nossa casa, no meio da nossa família, quanto no trabalho, por onde nós passarmos. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu, vem de Deus. Então tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então a idolatria é quando nós colocamos algo ou alguém no lugar que pertence somente a Deus. Então muito se falamos em imagens de escultura, né? Falamos muitas das vezes dos nossos irmãos católicos, porém nós temos que parar um pouquinho e pensar. Mas o que é a idolatria? É dar aquela imagem, digamos ali na igreja católica, por exemplo, tem um santo ali, né? Aquela imagem ali feita de gesso, é que dá lugar para aquela imagem, um lugar que seria de Deus. Adorar aquela imagem que você deveria adorar a Deus e não aquela imagem. E hoje eu posso dizer para você com muita certeza que nossos irmãos católicos
Muitos deles, ou todos, eles não têm imagens como fonte de adoração. Eles têm como pessoas que foram exemplos, que passaram pela terra, que deixaram um legado e acaba sendo um exemplo para eles, de forma alguma sendo a idolatria. Porque o lugar que é de adoração a Deus, realmente eles adoram a Deus. Porém, tem sempre exceções, como na igreja evangélica, tem gente que distorce a palavra, entende as coisas erradas. Na religião católica também vai ter pessoas que não vai compreender a palavra e talvez, entendam bem, talvez vai prestar essa idolatria, essa adoração a determinada imagem ou pessoa que já foi falecida, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Se você pegar, por exemplo, esta Bíblia, se eu pegar ela e começar a adorá-la e colocar ela num lugar que é de Deus, adorar a ela, achar que ela aqui fechada, sem eu ler, sem eu praticar, vai fazer alguma coisa na minha vida, vai ter alguma mudança, eu estou cometendo idolatria. Por exemplo, outro exemplo para vocês, eu tenho um compromisso de ajudar o próximo, de ajudar uma pessoa. Eu tenho um compromisso com Deus de estar ministrando, de estar louvando, de estar indo para o culto, por exemplo, um culto prestado a uma divindade que é o nosso Deus, que é o grande Jeová, que é um culto a Jesus, a nossa divindade, é o Espírito Santo. E eu deixo de estar indo ali, se reunindo com os irmãos, com o corpo de Cristo, para poder, por exemplo, dar atenção a alguém que chegou na minha casa. Ou, não, hoje meu marido tá de folga, meus filhos estão em casa, hoje vai ser o dia da família. Não é que seja errado, nós temos sim que ter um dia para nossa família, mas na medida em que eu começo a todos os dias trocar Deus, trocar a obra de Deus, trocar o meu momento com Deus por outra coisa ou por outra pessoa, estou fazendo o pecado da idolatria. Por isso Paulo vai advertir, fujam da idolatria. Eu não posso de modo algum falar, não, hoje eu não vou para a igreja porque meu esposo está de folga, então é melhor, é preferível eu ficar com ele. Estou cometendo a idolatria, estou colocando ele num lugar que é de Deus. Agora também, se for para mim ir para a igreja e não adorar a Deus e não prestar um culto a Deus, é melhor que realmente fique em casa. Mas se você é adoradora de Jesus Cristo, é adorador de Deus, você não pode jamais vai para o culto para adorar. Jamais nós podemos, colocar uma pessoa ou um objeto, seja lá o que for, usar amuletos. Ai, vamos usar esse cordãozinho que isso aqui vai me dar sorte. Você está idolatrando, achando que aquilo vai fazer alguma coisa para você. Você deve adorar somente ao Senhor Deus. A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus. E apenas Deus merece toda a adoração. Nada é mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus ou qualquer coisa num lugar que é de Deus. No livro de Isaías 42, no versículo 8, vai dizer: o Senhor diz que não dá a sua glória para ninguém. Então, a glória é dele, a adoração rendemos apenas a ele. Quando nós adoramos qualquer coisa, nós estamos idolatrando e colocando num lugar que é somente de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Aí você pode dizer para mim, mas eu não sou idólatra, eu não idolatro nenhum objeto, nenhuma pessoa. Mas será mesmo? Todos nós já passamos por essa fase e já idolatramos alguma coisa assim. Porque muitas das vezes nós colocamos nossos familiares num lugar que é de Deus. Nós colocamos o nosso trabalho num lugar que é só de Deus. Nós adoramos outras coisas. Inclusive, há algo simples no nosso dia a dia que muitas vezes nós pecamos. Uma comida que você goste, por exemplo. Nunca diga, eu adoro essa comida. Eu adoro essa roupa. Eu adoro esse sapato. Eu adoro a minha casa. Não. Adorar é somente a Deus. É muito coisa de mãe, né, gente? Eu ensino assim os meus filhos, eles falam, ai mãe, eu adorei sua comida hoje. Eu falo, não, você gostou da minha comida, você até amou a minha comida hoje, mas adorar não. Porque a
a gente oferece somente a Deus. Que Deus te abençoe, que você comenta nesse vídeo, deixa suas opiniões, dá o joia, compartilha e vamos tomar cuidado com esse negócio chamado idolatria. Não coloque nada e nem ninguém num lugar que pertence somente a Deus. Dentro do seu coração, imagina que lá existe um altar. E nesse altar que está aqui dentro do meu coração, quem tem que estar é Deus. Quem tem que estar é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Depois vai vir as demais coisas na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um final de tarde abençoado, uma noite abençoada na presença de Deus. E até quinta-feira com o nosso, acho que quinto episódio, né, da série, falando sobre aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Deus te abençoe. Até logo.